meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai começar falando de um assunto lá no livro de português. Vou deixar a página aqui na legenda. Vamos falar um pouco sobre a flexão dos substantivos, tá? O substantivo, como a gente já viu anteriormente, é o nome que se dá a seres ou pessoas. E esse substantivo, ele tem várias classificações. Ele pode ser simples, composto, coletivo e assim por diante. A gente já viu o próprio e o comum, se eu não me engano. E hoje a gente vai falar sobre a flexão desses substantivos. Vamos ver que eles podem ser flexionados em número e gênero. Eu vou ler um textinho aqui para vocês, para a gente poder dar uma introdução sobre esse tema, tá bom? O texto é do livro, o nome é O Sapo que Era Sapo, da Ivônica Xavier. O texto começa assim: em uma história de príncipes e princesas, havia um sapo. Não era um daqueles sapos que viravam príncipes. Era um sapo travesso, mesmo sabido que só ele. Vivia enganando as moças da redondeza, dizendo que era um rapaz da nobre sociedade e que tinha sido enfeitiçado por uma bruxa malvada, só para ganhar um beijo. E como sabemos, a mentira tem perna curta. E logo apareceu uma bruxa, cansada das artimanhas desse sapo, que finge ser uma princesa e decide ajudar o sapo. Beija, leva para casa e se casa com ele. Então, no fim dessa história, tem uma moral, que é: quem finge ser príncipe acaba com uma princesa que merece. De tanto ele buscar, tentar se fazer desperto, ele ficou com a bruxa, que é que nem ele. Então, no texto a gente tem dois substantivos que está sublinhado, que é o príncipe e princesa. O príncipe e princesa eles podem ser flexionados em gênero, que é masculino ou feminino. Príncipe em relação a homem, princesa quando é relacionado à mulher. E eles também podem ser flexionados em número, que é plural ou singular. Príncipe, príncipes. Princesa, princesas. Então, a gente já viu que esse substantivo, ele pode ser flexionado tanto no gênero quanto no número. E esses substantivos, quando eles se referem a gênero, a gente pode perceber na letra final, na vogal final. Vou dar um exemplo: noivo e noiva. O O está se referindo ao masculino, e quanto ao A na noiva, está se referindo ao gênero feminino. Entretanto, existem alguns substantivos que eles não obedecem essa regra da vogal final. E eles eles se diferem pelo radical, que é o exemplo do rei e a rainha, ou o homem e a mulher. A gente sabe que eles são substantivos que falam sobre o gênero, mas só que eles não seguem a regrinha do noivo e da noiva. Eles têm a regra diferente, porque eles mudam completamente
o radical, mas a gente entende que um fala de mulher e um fala de homem. Também existem aqueles tipos de substantivos que eles têm uma forma para os dois gêneros, só que a gente consegue diferir ele colocando o artigo no começo. Por exemplo, a médica, o médico. É a mesma palavra, só que a gente, pelo artigo, a gente dá para saber se está referindo ao masculino ou ao feminino. Também temos o dentista e a dentista. Então, pelo artigo, a gente consegue diferenciar se está falando no masculino ou no feminino. E alguns animais, eles são determinados, o macho e a fêmea, o masculino e o feminino, através de chamado de macho ou fêmea, que é o caso do jacaré. O jacaré a gente sabe se ele é macho ou fêmea colocando jacaré macho ou jacaré fêmea. E aqui eu vou deixar um quadrinho com alguns substantivos com essa classificação no masculino e no feminino, para vocês darem uma olhada, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o número do substantivo, que é quando a gente difere o substantivo no seu estado singular ou no seu plural. Como a gente vê, casa, casas. Quando a gente coloca o S no final do substantivo, dá uma noção que é mais de uma casa, certo? Que nem quando a gente coloca menino, meninos. Quando a gente acrescenta o S, a gente dá para ver que o sem o S é um menino e com o S são mais de um menino, certo? Também existem alguns substantivos que, quando eles se flexionam ao numeral do singular para o plural, ele tem uma variação. Em vez de a gente colocar o S para representar o plural, a gente coloca o E e o S, que é o caso do cartaz. Quando a gente coloca ele no plural, vira cartazes. E o ventilador, que quando a gente coloca no plural, ele vira ventiladores. Em relação às palavras terminadas com M, no caso de comum, homem, o plural a gente coloca no lugar do M, coloca o N e o S. Então ficaria comuns e homens, certo? Quando os substantivos eles terminam em ao, el, ol, u, a gente troca o L e coloca o IS, que nem como mal, males, cônsul, consoles. Então, a gente sempre tem que ficar atento a essas regrinhas, tá? E no substantivo que tem o IU, existem duas formas de colocá-los no plural. A primeira é quando ele for oxítona, a gente coloca o is. E quando ele for uma paroxítona, a gente coloca es. Eu vou dar um exemplo aqui. Brasil ficaria Brasis. Têxtil ficaria testes. Então, a gente sempre tem que estar antenada sobre essas variações. Quando ainda temos um caso do substantivo terminado em S, se eles forem uma monossílaba ou oxítonas, a gente acrescenta o ES. E se forem paroxítonas ou proparoxítonas, ficam invariáveis, não tem uma forma certa. Temos o caso do mês, que vira meses, retrôs, que viram retroses,
Lápis, que não varia, fica lápis tanto no plural quanto no singular. Ônibus também, que fica ônibus tanto no plural quanto no singular. E, gente, lembrando que isso que a gente está vendo não é para vocês gravarem, é para vocês entenderem, para que vocês possam utilizá-los na vida de vocês da forma correta, tá bom? Tem os exercícios da página 135 e 136, tá tudo aqui na legenda abaixo. E qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem me procurar, que eu tô aqui para tirar, tá bom? Beijos e até a próxima aula!